Ratzinger disse acerca desta encíclica: fique claro de uma vez por todas que a Igreja Santa, Católica, Apostólica, Universal não é irmã, mas é a mãe de todas as outras igrejas. Este é o homem que agora é o Papa. O teólogo Karl Rahner, que obviamente era um jesuíta, e foi na verdade quem iniciou o movimento ecuménico, e após isso ele... depois do Concílio Vaticano II, ele também disse algo extremamente interessante. Diz que as pessoas podem muito mais facilmente e efetivamente ser galvanizadas pelas intervenções divinas que nós chamamos aparições, do que pelos ensinamentos abstratos dos teólogos da Igreja. E, portanto, a teologia é inútil. E, reparem, eu também vos mostrei, Matreia diz exatamente o mesmo. Aparições é realmente o que é importante, é o que vai funcionar. E, portanto, temos a Bíblia que vai ter de se confrontar com aparições. E quem faz aparições na Igreja Católica é Maria. E vejam o que é que os santos católicos dizem acerca de Maria. Vocês podem ser salvos apenas através de Maria. Se vocês não tiverem Maria, vocês estão perdidos. E, portanto, têm de aceitar Maria. Aqui temos Maria. Reparem, as ferramentas que vêm aqui são da maçonaria. E aqui temos o Papa venerando Maria nas grutas. Os deuses antigos do passado sempre saíam de uma gruta. E o que é que significa exatamente dizer aceitar Maria? O que é que isso significa? Este Papa, na verdade, passou grandes dificuldades para poder adorar Maria. Um pouco antes da sua última viagem para o hospital, o Papa João Paulo II avisou as pessoas das sombras negras que iriam envolver a humanidade. Hoje em dia, a sociedade humana parece estar envolvida em sombras muito escuras. Fala de acontecimentos naturais catastróficos. Bom, isto realmente tem acontecido. O Espírito de Profecia diz que os acontecimentos naturais, os eventos naturais, vão de alguma forma obrigar os Estados Unidos a apoiar estas leis dominicais. A Bíblia fala em fomes, fala em tremores de terra, fala numa série de temas deste tipo. E, portanto, de acordo com Maria e de acordo com o Papa dos últimos tempos, parece que agora é o tempo. O prefácio do livro O Trovão da Justiça, que foi escrito por Malachi Martin, que era o professor pontificial de lei canónica ou de lei romana numa das universidades. Esta é a universidade jesuíta mais importante do mundo. E ele fala aqui da situação dos temas humanos, da humanidade. Fala sobre visões, aparições, mensagens e pequenas criancinhas prevendo o futuro. E a abençoada Virgem Maria, a Rainha do Céu, e é denominada como a mediadora, de alguma forma, de todas as graças. Portanto, ela torna-se uma mediadora. A minha Bíblia diz que não há outro nome debaixo do céu pelo qual possais ser salvos, senão o nome de Jesus Cristo. Diz que neste planeta temos chacinas e mortes e milhões de pessoas que são mortas e que as coisas estão a ficar cada vez piores. Depressão económica, um governo mundial, as coisas estão a chegar a um beco sem saída. E diz então que Maria iria receber um último dogma, onde ela seria chamada corredentora, mediadora e defensora. Tanto assim conseguimos libertar-nos completamente de Jesus, já não precisamos dele para nada. E quem é que diz que isto está bem e que é assim? Temos aqui a citação neste próprio livro. É o Cardinal Ratzinger, o Papa atual, e ele escreveu aos teólogos e a quem teve estas visões, aos visionários, dizendo-lhes: não há barreiras teológicas a que vocês possam proclamar este dogma. E o que é que significa este dogma? Vamos ver. A aparição de Fátima foi a mais significativa do início do século XX. Mas agora está a alimentar as necessidades espirituais desta geração. E o Cardeal Ratzinger disse no relatório Ratzinger, diz que um dos sinais dos tempos é que os anúncios de aparições de Maria estão-se a multiplicar por todo o mundo. Fascinante. Vejamos agora um pouco sobre a teologia disto. A mulher, Eva, teve um papel decisivo na queda da humanidade através da sua desobediência a Deus e o seu desejo de ser exaltada. A mulher Maria tem um papel decisivo também, mas na salvação da humanidade, através da sua obediência a Deus. Fantástico. Portanto, isto significa que somos salvos pela obediência de Maria. Pensem acerca disto. O que é isto? O que é que isto soa? Isto é salvação. É salvação dos homens caídos, mas através dos homens caídos também. Este é o caminho que Caim tinha escolhido. É salvação pelas obras e não pela graça. Isto é a negação final de todo o Evangelho. E, portanto, a Igreja Católica declara, através disto, que o Evangelho está, na verdade, morto.
E há outro grupo no mundo que tem o compromisso, a ordem de pregar o Evangelho a todas as nações da Terra. E, portanto, estamos a caminho de um confronto. Nós sabemos, a Bíblia diz isso. E vamos continuar a ler. O Papa Paulo VI, na sua encíclica de 1967, chamada Signum Magnum, identifica a Nossa Senhora de Fátima como a representação bíblica, ou a representação da figura bíblica da mulher vestida com o sol. E Maria disse, eu sou a Virgem do Apocalipse. Outro ponto de confronto. Qual é a outra igreja que ensina o Apocalipse? Esta igreja, onde nós estamos. Os Adventistas do Sétimo Dia ensinam o Apocalipse. E em oposição a isso temos aparições que negam Jesus Cristo. E portanto temos de investigar um pouco mais sobre Fátima. Reparem que em Fátima, na visão, era dito que o Papa João Paulo II era o Papa do segredo. E vamos então até Fátima. Temos aqui a capela de Fátima. Reparem na arquitetura do edifício. É um retângulo e tem pilares à sua frente. Isto tem um significado muito importante. A torre, na verdade, é maçónica, porque é um retângulo inscrito num quadrado e tem um triângulo. Tem a mensagem embebida de que o homem é Deus. Toda a história de que somos salvos, o homem é salvo pelo próprio homem e que não é necessário Jesus. As três crianças, Lúcia, Francisca e Jacinta, foram quem recebeu a mensagem. Maria, aparentemente, terá dito que os dois da direita morreriam rapidamente. E eles morreram antes de terem 10 anos de idade, com grande sofrimento. Mas, aparentemente, ela disse também que Lúcia viveria até que tudo fosse cumprido. Até o último acontecimento. Fantástico, não é? Porque aqui temos a visão. O primeiro ponto desta visão era que a Rússia e o mundo seriam consagrados ao coração imaculado de Maria. E, portanto, o mundo aceitaria este advogado falso. A segunda foi uma visão sobre o inferno. E o terceiro ponto era a tentativa de assassinato do Papa João Paulo II, como o último Papa antes dos eventos do fim. Portanto, Maria, o anjo e o anjo de Portugal, e esta é a imagem que está por cima do altar na capela. Temos Maria, o chamado Anjo de Portugal, os bispos da Diocese, as três crianças, e depois temos três papas. O Papa Pio XII, ele foi o Papa que consagrou o mundo ao coração imaculado da Virgem Maria em 1942. Depois temos o Papa João XXIII, porque este foi o Papa do Vaticano II, do Concílio Vaticano II, que torna possível que todos os movimentos protestantistas sejam incorporados debaixo deste... E depois temos Paulo VI, que disse que Maria era a mulher que está no Apocalipse. E há outras coisas interessantes aqui. Quando se entra no santuário ou na igreja, vamos voltar a olhar para a estrutura do edifício. Deixem-me mostrar-vos o Templo de Baal. Isto encontra-se numa terra chamada Baalbek e tem exatamente a mesma arquitetura daquele templo. Deixem-me mostrar-vos o Templo de Bel, a mesma arquitetura, o edifício retangular. Dentro do Santuário de Fátima, temos o Pai e o Filho a coroar Maria. E, portanto, ela torna-se a rainha. E os anjos estão a olhar para Maria e estão a adorar Maria e não a adorar Jesus. Mesmo antes de entrar na capela, por cima da porta principal, estamos a roubar a Jesus o seu lugar, a sua proeminência. Dentro da capela temos os túmulos dos visionários. Francisco e temos Jacinta, mas interessante, junto ao túmulo de Jacinta temos um túmulo vazio. Está à espera do corpo de Lúcia, que morreu em fevereiro deste ano. E reparem que havia aquela promessa de que ela viveria até que o conflito final realmente se inicie. E isto são profecias católicas. Não quero que vocês considerem que são importantes de alguma maneira. Nós estamos muito mais interessados nas profecias bíblicas. Mas os sinais dizem exatamente a mesma coisa. Ela tem de ficar agora durante um ano no convento onde ela está, o seu corpo, e ao fim desse ano ela será então levada para aquele túmulo. Temos aqui Lúcia com o Papa João Paulo II. Isto foi quando o segredo foi revelado. O Vaticano revela o segredo de Fátima. Temos aqui o documento manuscrito por Lúcia. E o cardeal, na verdade o cardeal Joseph Ratzinger, é interessante como ele aparece sempre por todo lado. Disse que o segredo previa a tentativa de assassinato do Papa João Paulo II e esse acontecimento teve lugar em 13 de maio, no mesmo dia das primeiras visões de Fátima, em 1917. Aqui temos a história. Aqui temos a revista Newsweek de 28 de fevereiro de 2005.
mostra uma fotografia desta tentativa de assassinato do Papa. Gostava de ser Tomás. Eu quero ver onde é que está a ferida. Quero tocá-la para ver, porque eu não acredito numa palavra disso, mas eu sou o Tomás e, portanto, tenho de dar o desconto. Tomé. E quando este Papa ficou doente no final da sua vida, a Newsweek escreveu, e estou a citar, muitos católicos veem o sofrimento do Papa como se fosse a agonia que Jesus também padeceu ele próprio. E nem João Paulo próprio, nem as pessoas do seu entorno